Fala, rapaziada. Beleza? Bom, Corinthians eliminado do Campeonato Paulista de 2026. Um jogo ridículo, tá? Vou começar aqui já falando, um jogo ridículo pro Corinthians. Certo que a equipe do Novo Horizontino não é um time fraco, tá? Não é à toa que os caras vêm surpreendendo, né? Parece que os únicos campeonatos que eles se preparam pra jogar e dar resultado pra eles é o Campeonato Paulista no começo do ano e a Série B. Isso não tira o mérito da classificação deles, tá? De maneira nenhuma. Bom, mas o que a gente pode ressaltar desse jogo de ruim pro Corinthians? Foi um jogo terrível. Muita gente vai falar mal da escalação do Dorival, tá? Igual eu tenho amigos corintianos que a gente acaba fazendo live às vezes, faço live com eles às vezes no TikTok em si, e tem um específico que reclamou da escalação. Eu não achei ruim a escalação, tá? Eu falo por mim, eu não achei ruim. Eu achei uma boa escalação, essa dele entrar com o 4-3-2-1. O porquê esse 4-3-2-1? Porque contra o Atlético Paranaense e contra quem, rapaz? Agora, contra a Portuguesa. Contra o Atlético Paranaense, contra a Portuguesa, o Corinthians estava jogando basicamente sem meio-campo. O Corinthians ele estava deixando os times trocarem bastante passes, chegar na linha defensiva do Corinthians com facilidade, com muita facilidade. E isso como torcedor do Corinthians e que eu entendo pouca coisa, entendo porcaria, quase porcaria nenhuma de futebol, tá? Eu senti um incômodo, que o Ranieri, não é de agora que ele tá jogando numa fase muito ruim, numa das piores fases dele. Ele nunca foi um cara de ter uma troca de passe muito boa, ele sempre foi ruim nesse aspecto. Não é à toa que na Copa do Brasil o gol que saiu do Vasco foi um erro de passe dele. O gol que a gente tomou da Portuguesa na Copa do Brasil, ia falar, no Campeonato Paulista, foi um erro do Ranieri. Então, ele tá errando até bote pra quebrar a marcação. O Ranieri que era dito, ele vai ser, tinha gente que falava, né, esse é o nosso cão de guarda. O Ranieri é um ótimo jogador de marcação e ele não tá numa fase muito boa. Porém, o que eu acho que o Dorival fez de errado nesse jogo foi. Não achei ruim ele ter feito essa marcação de três, ter colocado três volantes, tá? Não é à toa que dos três o melhor foi o André no jogo. Mas eu achei que ele errou em não ter colocado o Carrijo nesse jogo no lugar do Alan. Muita gente vai falar, não, mas te fez certo colocar mais um volante para dar uma segurança, mas nesse tipo de jogo a gente viu que o Carrijo cresce. Então como minha opinião, eu teria entrado no 4-3-2-1, porém, eu teria utilizado o Carrijo nesse jogo. Teria utilizado o Carrijo, não o Alan. E se fosse para tirar alguém para colocar o Alan, tiraria o Ranieri no segundo tempo. E colocaria o Alan para fazer a função de primeiro volante, já que ele fez isso ao decorrer do jogo, né? Mas foi uma formação que, com apenas um jogador de referência no ataque, mostrou que com o Memphis, sem o Yuri especificamente, o Corinthians não tem um cara, um camisa 9, alguém para ser referência. O Memphis não é um cara de velocidade. O Memphis é o cara que tem uma qualidade técnica muito boa, bastante experiência, mas é um cara que não divide, um cara que não corre. Então, sem o Yuri, a gente sente a fragilidade do ataque do Corinthians. É por isso que eu falei no vídeo passado e volto a repetir. O Corinthians não tem um protagonista. Todos os jogadores do elenco, quando o elenco tá completo, o elenco inteiro é o próprio protagonista. Agora, um jogador específico, o Memphis, o Garro, o Hugo, o Bidu, o Bidon, Gustavo Henrique, sei lá, quem você queira dizer, nenhum é protagonista. Porque quando é pra precisar de um protagonista, é nesse tipo de jogo que ele mostra o porquê ele é chamado de protagonista. Ele tem que se destoar do time inteiro. Ele tem que ser aquele jogador que quando o time precisa dele, ele tem que mostrar o porquê ele está ali, o porquê ele é dito como o melhor do time. E no Corinthians não tem jogador assim. Não tem. Muita gente vai falar, mas se tá fazendo falta do Yuri, o Yuri é o protagonista. Não é o protagonista. Porque quando também se precisa do Yuri, o Yuri some. Então, o Corinthians não é um time de protagonista, de protagonistas. O elenco inteiro, como um todo, quando estão jogando bem, o elenco é o protagonista, mas todos ali são coadjuvantes, tudo no mesmo nível. Então, um jogo terrível do Corinthians. A gente achava que voltando, né? A gente achava que depois do jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians, esse elenco iria tomar vergonha na cara. E que nesse jogo, né, por ter sido poupados os titulares,
a gente teria força máxima no elenco. Os jogadores iriam entender que não, a gente foi poupado contra o Cruzeiro para jogar com tudo no Campeonato Paulista, mas não foi o que aconteceu. Um elenco muito pobre de criatividade, teve a maior parte do tempo a posse da bola, mas ter posse de bola e essa posse ser só entre os zagueiros e laterais tocando não quer dizer nada. Se for para falar de um jogador que mais ameaçou o Novo Horizontino, eu creio que foi o André, porque era o jogador que tinha imposição física no meio-campo. Era o jogador que mais chegava, que mais tinha vantagem contra o Novo Horizontino. Ele conseguia roubar a bola, ele conseguia avançar no campo, no campo defensivo do Novo Horizontino. Ele sofria falta, e ele teve um lance que ele chutou a bola em gol, que se o goleiro não espalma sairia gol, mas não foi gol, né? Para mim, o melhor jogador do Corinthians nessa partida, né, independente da derrota, foi o André, pelo que ele demonstrou em campo. Pior jogador da partida, na minha opinião, Memphis Depay. Pra mim, o Dorival errou muito quando tirou o Garro e o Bidon e deixou o Memphis Depay no jogo. O Memphis Depay não estava funcionando como um camisa 9, como um jogador de ataque. Você acha que ele iria funcionar como um camisa 10 centralizado? Não iria. O cara não estava disputando bola, o cara não estava correndo. Ele errou, era para ele ter tirado o Memphis e o Bidon e ter deixado o Garro em campo. Porque o Garro é o cara dos passes, então é mais provável que o Garro tente uma jogada que vai funcionar do que o Memphis. Então, Dorival errou pra caramba. Mais uma, né, das piores partidas do Dorival como técnico do Corinthians. Então, essa derrota, mais uma vez, cai no colo dele, porque eu não vou colocar a culpa na formação que ele montou, e sim nas substituições. Você tem um jogador chamado Pedro Raul, que nunca resolveu nenhum jogo seu. O cara no jogo que é pra ele ser o destaque, pra ser o melhor, o cara não mostra pra que ele veio. O cara até agora não tem nenhum gol pelo Corinthians. O cara nunca aproveitou as oportunidades que teve. Sempre foi um peso morto em campo. Você acha que colocar um jogador desse, você precisando de um resultado, vai funcionar de alguma coisa? Não vai. Outro erro grotesco do Corinthians. Cara, o jogo tá acabando. Você tá perdendo de 1-0 precisando de um gol. O porquê você vai recuar a bola? O jogo é pra frente. Teve momentos que tava já acho que 97, 95, já tava terminando o jogo já. E o Corinthians tava trocando passe na zona defensiva, cara. Tava tentando atrair o Novo Horizontino. Pra que o Novo Horizontino iria se expor? Se tava ganhando de 1-0, já tava perto de acabar o jogo. Então, Corinthians, todos os jogadores do Corinthians, eu sei que esse vídeo não vai chegar em nenhum de vocês, mas entenda uma coisa: se você tá precisando de um resultado, você não troca passe na zona defensiva, você avança. Principalmente porque Gustavo Henrique tava lá na grande área, tinha o Pedro Raul, centroavante o atacante de 2 metros de altura, dentro da área. Então, porra, manda essa bola, cruza essa bola para dentro da área, cara. Faz essa bola chegar no na zona defensiva, na área do goleiro do time rival. Não fica tocando bola no teu campo defensivo, porra. Você só vai perder tempo. Acho que eu não tenho mais coisa pra falar, rapaziada. Uma eliminação. A gente queria que o Corinthians passasse pra final, até porque a gente queria pegar o Palmeiras na final. Espero que eles não passem hoje, tá? Tô gravando o vídeo no domingo, então espero que eles não passem hoje pra essa final. Espero que, se for pra passar, passe o Tricas e o Tricas perca do Novo Horizontino na final e foda-se. Finalizar o vídeo por aqui, tá, rapaziada? Fiquem com Deus. Até uma próxima. Não sei de novo, mais uma vez, esqueci de pesquisar quando é que o Corinthians vai ter o próximo jogo. Então, mais uma vez, vai Corinthians.